o novo Código Civil, que traz impactos aí para empresários casados ou em união estável. O Dr. Daniel Pacheco na linha conosco, ele que é advogado especializado em direito de família e sucessões. Dr. Daniel, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Me escuta bem? Sim, muito bem, obrigado. Eu que É, agradeço o espaço. bom, o que falar sobre esse novo Código Civil em discussão, né, na questão envolvendo a nossa política, o nosso Senado, os impactos, as mudanças relevantes e também de que maneira as pessoas podem estar preparadas para, digamos assim, os próximos passos em relação a essa demanda e os próximos anos também, doutor. É verdade, JP. O projeto de novo Código Civil, na verdade, ele traz bastante alterações, várias alterações em grande parte do Código Civil, que é a lei máxima, digamos assim, do nosso país, depois da Constituição Federal, é o que eu sempre digo, né? E a minha área de especialidade é justamente o direito das famílias e sucessões. E dentro dessa área do direito das famílias e sucessões, eu chamo a atenção para um ponto de mudança bastante sensível e pouquíssimo divulgado, inclusive pela própria mídia, que é o impacto que isso vai trazer, JP, para os empresários e empresárias do nosso país. E isso não vem sendo divulgado à altura, eu não sei qual a razão, mas se for aprovado como está o texto, isso vai ter uma repercussão jurídica no eventual divórcio, evidentemente, em relação à partilha das cotas sociais dessas empresas. E por que eu digo isso? Porque atualmente o que acontece? Para quem já é casado ou vive em uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens e já tem uma empresa adquirida antes desta relação, a valorização desta empresa durante o casamento, durante essa união estável, esta valorização deste ativo, né, dessas cotas sociais da empresa, elas não entram numa partilha de bens por ocasião de um divórcio. E o novo Código Civil, ele propõe o exato oposto disso. Ele vem trazendo uma mudança abrupta nessa situação. Ele vai dizer que agora isso passa a ser automaticamente um bem partilhável, ou seja, essa valorização dessas cotas sociais, ela incrementa o patrimônio comum das pessoas. Então veja que a lógica se inverte. Hoje o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele diz que a valorização das cotas sociais das empresas, ela decorre de um mero fenômeno econômico e, portanto, não se comunica com a partilha de bens por eventual divórcio ou dissolução de uma união estável. Já o novo Código Civil, ele propõe o exato oposto. Ele vai dizer que sim, que a comunicação dessas cotas sociais vai ser presumidamente por esforço comum. Então, a gente vai ter aqui a total inversão dessa lógica, JP, e para aquele empresário ou empresária que já tem essa empresa antes do advento dessa relação, vai ser pego de surpresa com certeza. Tá? Então, isso é um dos principais pontos que eu acredito que é um recorte bastante interessante e importante para a gente trazer à tona aqui. Estava dando uma olhada aqui, doutor, um pouco sobre essas discussões e também até a jurisprudência aí consolidada do STJ. A questão também das contas adquiridas aí do casamento que não são partilháveis no regime de comunhão parcial, que é um ponto aí em que, até antes de entrevistá-lo, eu estava dando uma olhada aí em algumas posições e falas do senhor. Essa mudança, pelo que eu entendi, ela atinge diretamente os empresários que entendiam que não corriam, digamos assim, um risco patrimonial envolvendo as suas empresas. Basicamente, é esse o maior risco, doutor? Exatamente, JP. Você pegou o ponto crucial da situação. Porque o popular, né, vamos dizer assim, as pessoas têm esse imaginário popular que o regime da comunhão parcial, que é o regime automático da nossa legislação, ou seja, aquela pessoa que não opta por alterar o regime de casamento na hora do próprio casamento ou da união estável, ele vai ser casado pelo regime da comunhão parcial de bens. E esse regime vai dizer o seguinte, que todos os bens adquiridos durante o período desse casamento ou dessa união estável, eles presumem ser adquiridos por esforço mútuo. Então, o empresário ou a empresária, ele tem na cabeça dele o seguinte,
O que eu já tenho anteriormente a esse casamento, ele está protegido, está, entre aspas, blindado. Então, não se submete à partilha por eventual divórcio. E é assim o entendimento atual em relação às cotas societárias, tá? A participação societária dele nas empresas. Porém, vem a proposta do novo Código Civil para dizer justamente o oposto, que a partir de ser aprovado o texto na íntegra, vai botar essas cotas sociais diretamente na partilha, por presumir que essa valorização da empresa, ela decorreu por esforço mútuo do casal, e não mais por um fenômeno econômico, como o STJ chama. Bom, eu estava olhando ali, o senhor também tem aí, além da questão do direito de família, tem a questão das sucessões também. Acho que é um tema sempre importante de comentar, pelo menos um pouco, doutor Pacheco, Daniel Pacheco, que é justamente sobre sucessões e os desafios cada vez mais nesse mundo, né? Digamos assim, mais digital em que nós vivemos, e que tudo é muito rápido, que as relações mudaram. Se a gente pegar aí um comparativo, né, de hoje, 2025, com 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás, em relação às sucessões, o que o senhor, pelo seu conhecimento, vê hoje em dia do mercado, vê hoje em dia em relação às empresas e esse processo, né, que o nome já diz de sucessão, passando de um para outro, doutor Pacheco? Ótima pergunta, JP. Esse tipo de alteração aqui coloca o empresário, principalmente, mas não só o empresário, o cidadão comum, digamos assim, que tenha um mínimo de um acervo patrimonial já em destaque e um olhar atento a essas questões de planejamento sucessório, principalmente em relação ao seu patrimônio. A gente vem, sim, acompanhando uma crescente busca por informações e ferramentas de planejamento sucessório, de como escapar, e aqui eu chamo a atenção de dois assuntos, tá? Da alta carga tributária, porque a gente não pode se olvidar disso, tá? Nós temos aqui alterações legislativas já previstas para o próximo ano também, para o aumento do imposto da transmissão causa-mortes, que é o imposto da herança. Então, isso também impacta no imposto sobre a sucessão das pessoas. E também em relação ao assunto correlato que nós estamos falando aqui, do próprio divórcio. Então, as pessoas estão sim buscando mais ferramentas, isso está sendo uma crescente no nosso país. O número de testamentos, por exemplo, vem crescendo, ainda que timidamente, mas vem crescendo como instrumento de planejamento sucessório. E outras ferramentas por aí vai. A constituição de holdings familiares, por exemplo, é uma das ferramentas que a gente utiliza bastante para manejar a transferência de patrimônio ainda em vida. Doação, apesar de ser um instrumento bastante utilizado e já, entre aspas, ultrapassado, ainda é muito eficaz. Então, isso sim está crescendo, as pessoas estão se conscientizando que é necessário tomar medidas de precaução e não deixar tudo para a última hora, porque o patrimônio vai acabar inevitavelmente sendo engolido aí por imposto, e é uma questão inevitável de se pensar. Doutor Daniel Pacheco, muito obrigado pelos esclarecimentos, um pouco aí sobre essa parte mais, né, de especialidade em direito de família, sucessões, a questão do novo Código Civil, trazendo impactos aí para empresários casados ou em união estável. Grande abraço, conto sempre aqui com a 103.3, com a Rádio ABC, com o Grupo Sinos. Eu que agradeço o espaço, conto sempre comigo. Doutor Daniel Pacheco, falando conosco ao vivo aqui na ABC, na 103.3 FM.